Fala galera do Vitrola Metal, beleza? Aqui mais um episódio do nosso Vitrola Talk. E hoje nós vamos falar sobre este petardo que em 2024 completa 40 40 anos, anos. né? 40 anos, né, Ed? 40 anos de Ride the Lightning. Aqui também na minha camisa aqui, Ride the Lightning. Curioso que a gente ia fazer hoje é o Ed tava com a mesma camisa minha quando a gente entrou aqui para poder começar a gravação. Ele falou: não precisamos estar os dois com a mesma camisa. E ele pegou e trocou a camisa. Ride the Lightning é o papo More the hoje. Angel. É Tô bem o, representado Pronto, agora também. ele tá aí tá muitíssimo bem representado, né? E o Ride the Lightning hoje falar um pouco sobre esse álbum agora, sobre esse petardo do thrash metal, meu amigo Ed Paul. E aí, meu parceiro? Bora dar visão. Meus cumprimentos a todos. Vou logo começar com uma pergunta polêmica. É o melhor álbum do Metallica, Ride the Lightning? Pra mim é, meu caríssimo, até mesmo por conta de, até por conta de Desconfiava das disso. minhas, da minha, do meu lado afetivo. Na Uhum. verdade, eu bem na verdade, a primeira coisa que eu ouvi do Metallica na vida foi The Unforgiven, foi a primeira coisa. Mas Não sabia disso. primeiro álbum do Metallica que eu peguei, que eu vi a capa, que eu coloquei pra tocar é o Ride the Lightning, e eu fiquei abismado naquele momento. Respeito bastante você ter essa opinião, viu? Porque realmente, tranquilamente, um dos melhores álbuns do Metallica. E eu, Não só do Metallica, né? Mas um dos melhores álbuns sim, de metal já de lançados da metal de história. maneira geral. E o senhor, qual é a opinião do senhor sobre este petardo do thrash metal norte-americano? Bom, vamos lá. É, eu acredito que foi com esse álbum que o Metallica encontrou a sua sonoridade. A diferença do Kill 'Em All para Ride the Lightning é gritante. Uma das maiores diferenças de álbuns do Metallica, um salto de qualidade magnífico. Foi quando o James Hetfield se mostrou um cantor de verdade, não apenas no que ele era mais um vocal gritado, apesar dele ainda seguir uma linha melódica que ele não simplesmente gritava, né, como outros vocalistas do thrash metal. Se você pegar, por exemplo, o Slayer, pegar o Exodus, pegar bandas ali da mesma época, no mesmo cenário, já se percebia que o Hetfield ele tinha uma tendência a cantar de uma forma um pouco mais melodiosa, apesar de no Kill 'Em All ele gritar bastante. E no Ride the Light, para mim, ele conseguiu apresentar essa faceta um pouco mais melódica, não só ele, a banda inteira, mas assim, o primeiro ponto que eu gostaria de levantar aqui, acho que você deve concordar, foi que com esse álbum, o Metallica definitivamente firmou seu estilo. Você concorda com isso? Concordo absolutamente, até porque nesse álbum, e falando disso, por exemplo, existem contribuições que, se você olhar o álbum todo, elas podem não ser quantitativamente muitas, mas a contundência delas é impressionante para o som do Metallica. E isso se deve a um cara chamado Cliff Burton, né? Com Então, certeza. todas aquelas harmonias dedilhadas, todas aquelas influências que ele trazia de fora do metal, né? Como você pode conferir no próprio início de Fight Fire with Fire, como você pode conferir no próprio dedilhado de The Call of Cthulhu. Cthulhu que eu considero para mim a maior faixa instrumental da história do metal em todos os Assina tempos. embaixo. Não existe uma Não sei faixa do metal, mas instrumental, Do não, não, Metallica não, não, certamente é. não consigo encontrar em qualquer outra banda de underground, metal, enfim, uma faixa tão bem composta, Tô com pensando suas aqui para sessões, ver. com as suas sessões rítmicas tão bem definidas, né, como Call of Cthulhu. Não consigo realmente. E aquele dedilhado dela no início, aquilo ali é cortesia de Sr. Cliff Burton. Dedilhado muito marcante. Já Belíssimo. vi várias referências até de bandas praticamente copiarem. Já vi o Mastodon, que é uma banda que eu gosto bastante, mas tem uma faixa instrumental deles que é bastante inspirada
em Call of Cthulhu, tem também no Sepultura no Esquizofrenia, Sim, a faixa instrumental de Esquizofrenia, Seft Schizo, alguma coisa assim, né? sim, Ela também é muito inspirada, né, nessa faixa instrumental do Ride the Lightning, bem exato. perceptível isso, ela lembra bastante, e é uma faixa realmente fenomenal. Inclusive até com a orquestra, eu não sou tão fã assim daquele álbum orquestrado do Metallica, apesar de achar que tem bons momentos ali. E um dos bons momentos, inclusive, se refere a essa faixa instrumental Exatamente. do Ride the Lightning, Ela foi porque feita para ser ela orquestrada. é, exatamente, ficou muito natural, aqueles arranjos ali encaixaram muito Totalmente. bem. É uma música realmente muito marcante. O Metallica é uma banda que tem excelência em fazer faixas instrumentais. Muitos falam que o Metallica é a grande banda que não tem grandes instrumentistas. Discordo, inclusive, dessa afirmação. Com certeza. Talvez eles não fossem tecnicamente, em questão de virtuose, os maiores daquela geração deles, realmente. Sobretudo o Megadeth tinha músicos muito técnicos, Testament. mas o Metallica mesmo, ele conseguia, parece que, extrair a qualidade ali de todo mundo de uma forma exponencial. James Hetfield se tornou um grande guitarrista e vocalista, talvez por muitos considerado, e eu até acredito que com legitimidade, ele ser o maior guitarrista base da história do metal. Realmente o cara é muito seguro ali de base, e ele como frontman, com a guitarra e com a voz também ele conseguiu chegar num patamar acima do que era feito, pelo menos no que se diz respeito ao thrash metal da época. Ele também demonstrou que ele tinha capacidade de assumir ali. E a história mostrou, né, cara? A história mostrou que ele, sem dúvida, é um dos maiores frontmans da história do rock, eu diria, nem só do metal. Com E certeza. tudo, para mim, começou a partir do Ride the Lightning. Foi quando a gente viu mesmo o potencial do que a banda poderia ser capaz de fazer. É, Marcar a história como marcou. porque assim, outra grande influência do Cliff Burton e que isso acontece nessas sessões, nessa época, nesse período do Ride the Lightning, é o fato do tanto que ele incentivou o Hatfield a ser esse frontman, que ele nunca foi, né? Não Lá nos foi, não primórdios da era, né? banda, lá nos Ele não era nem a primórdios, intenção dele. nem era a intenção, lá nos primórdios da banda ele cantava, mas numa vergonha absurda, né? Ele queria, na verdade, arranjar alguém para cantar e ele ficar Isso. tocando guitarra e compondo. E na época que o Dave Mustaine ainda estava na banda, pouco antes, até 82, né? Que o Le Mans de 83, quem conversava com o público nos shows era o Dave Mustaine, nem era o James Hetfield Hetfield, era muito tímido né? Ele era mesmo, muito tímido introspectivo. e na época do Ride the Lightning, o Cliff Burton, ele sabiamente, né, como várias decisões sábias que ele tomou ali dentro da banda, ele era o cara mais velho da banda, ele é o cara que tinha uma visão de mundo um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais aberta, né, mais Sofisticada, né? sofisticada, né? Então ele teve uma influência muito grande nisso de fazer o James Hetfield crer, cara, você é o nosso frontman, você tem que assumir isso daí, vamos pra frente, né? Eu tô com você e tal. Da mesma forma que ele também foi o cara que pegou nas mesmas sessões, pegou muito no pé do Lazarick e o Lazarick sofreu horrores para gravar aquelas trilhas de bateria, porque Sofreu, mas gravou de uma forma muito bem executada, viu? sim, Performance de Lars Ulrich no Ride the Lightning. No Kill 'Em All ainda é contestável algumas coisas. O pessoal sim. tira, Há tira quem muita onda diga, com ele ali, a há, introdução de Motorhead, a bateria meio... há quem Mas diga, ele evoluiu. há quem diga as más línguas que tem muito collab nas trilhas de bateria dele, né? Há quem diga, a gente não tem como saber isso, mas o fato é que o Cliff Burton realmente pegou muito no pé dele. E na verdade, se a gente for buscar aqui, o Cliff Burton na verdade nunca engoliu o Lars enquanto baterista. Ele sempre acreditou que a banda poderia ter um baterista maior, melhor. Felizmente a história mostrou que o Lars Eu sou um conseguiu defensor se do Lars construir. Ulrich, Não, em eu não vários tenho. aspectos, você sabe Eu disso, né? sei, assim, nesse quesito eu não tenho nada contra, mas é sabido, né? O quanto que o Cliff Burton ele realmente tinha sérias
Divergências, receios. Sérias ponderações a fazer enquanto o Lars Ulrich baterista, né? Haja vista que não foram poucas vezes em que ele chegou a sugerir, pensar e até comentar com o James de, pô, vamos tirar Substituir. esse cara não acompanha a gente, esse cara ele não tem ainda condições de acompanhar a gente. E eu acho que Seria foi um erro catastrófico, seria um porque erro catastrófico para a sem o Lars Ulrich, continuidade o da banda. Metallica talvez não tivesse chegado a esse patamar que chegou, porque ele era o cara por trás da banda Mas, também, né? Ele tinha a mas parte empresarial, homem de negócios. mas nessa época, até 86, quem assumia essa função era o Cliff, né? A gente tem que lembrar que até o Master of Puppets, até aquela tragédia que aconteceu na Suécia, a tragédia do ônibus, o cara mesmo, o cabeça, o cara que era o cerebral da banda em todos os aspectos, esse cara era o Cliff Burton. Agora, essa pegação no pé dele com o Lars, principalmente nessa época do Ride the Lightning, né? Também do Master também, né? Isso fez bem pro Lars? Fez. Porque depois E você eu acredito pega. que ele mudou essa concepção dele, da Depois visão com você o pega passar um do tempo. Injustice. Depois você pega um Injustice for All e toda essa pegação de pé, ela deu um resultado absolutamente brilhante, porque a execução do Lazarus no Injustice for All, ela é simplesmente impecável, né? Fenomenal. Ela é fenomenal, No ela é Ride the simplesmente Lightning impecável. já tá muito satisfatória, na Sim, minha opinião. exatamente. Já tá bem E satisfatória. Eu acho, inclusive, que o Cliff Burton ele deve ter mudado essa opinião dele com o decorrer aí, fazendo as turnês. O Lars começou a tocar muito bem. Se você assistir as turnês os vídeos que tem, principalmente da época do Master of Puppets, rapaz, ele tinha umas performances de bateria ao vivo muito boas, comparáveis a, sem querer falar nenhuma blasfêmia aqui, mas comparáveis às performances de Dave Lombardo, desses caras assim. Na época do Master of Puppets, ele tava muitos shows nas costas ali, tocando, praticando, praticando. Ele era um cara determinado, sim, sempre foi. isso é inegável. Ele era um Totalmente. cara muito determinado ali, sabia o Totalmente. que queria e sabia que não poderia ficar para trás e que a bateria, no estilo que ele toca, é um instrumento importantíssimo, né? Que E não ele só tinha que... ele, a banda inteira era uma banda muito determinada. Porque se você for como a gente ver. falou no começo, não eram os melhores músicos da Não, pois geração, é. mas talvez no conjunto... Se você for ver ao longo dos anos, e esse start é no Ride the Lightning, ao longo dos anos todos eles se superaram em termos do que era mais dificultoso, né? Para cada um, todos eles se superaram. Eu até Exatamente. acredito que todos ali debaixo dessa batuta do Cliff Burton realmente que era a referência deles lá dentro, isso é dito por eles próprios, né? Então assim, eu acho que a gente estava falando das outras bandas que tinham uma capacidade técnica maior. Então, por exemplo, o Megadeth, uma outra banda muito técnica também, o Testament. Por exemplo, eu Testament. tenho muita dúvida, por exemplo, se os caras dessas bandas colariam legal nessa dinâmica, nessa estrutura do Metallica. Entendeu? Porque uma coisa é você ser tecnicamente muito bom. A outra coisa é você saber arranjar, é você saber compor. São Exatamente. coisas completamente diferentes. O moleque pode entrar hoje para fazer uma aula de guitarra e daqui, sei lá, uns anos, ele realmente muito afoito, muito ávido pelo conhecimento, ele sai aí tocando qualquer música do Steve Vai, por exemplo. Agora, manda o moleque compor um riff. Então existe uma Compôs solos como diferença. solos de Fade to Black, que Como Kirk os solos Hammett de Fade to estava Black. muito inspirado nos solos de Fade to Exatamente. Black. Isso, O isso. a própria música Ride the Lightning, que se você já citou a Call of Cthulhu Cough Kid, também. Então, com o solos Kirk, primorosos. Solos primorosos. eu acredito que até o Black Album, ali no Load, ele começou a, não sei, não encaixava mais tão bem, apesar de que hoje em dia eu tenho até uma opinião de que o Load não é tão ruim como a gente achava na época, não. Mas se você olhar o próprio guitarrista, o Kirk Hammett, ele foi num ascendente, ele começou com muita fritação ali, solos mais rápidos, velozes, apesar de não usar arpejos, não usar umas técnicas mais avançadas, mas em cima daquelas escalas ali, Sim, principalmente as pentatônicas, ele fazia uma fritação muito condizente com o sim, estilo rápido do Metallica, aquele metal bem acelerado, e sim. com Ride the Light ele já mostrou um outro lado, já
entrando nisso aí dos guitarristas, até queria uma opinião sua. Eu sei que você é um grande fã do Dave Mustaine. Na sua opinião, qual é a contribuição de Dave Mustaine aí no Ride the Light? O quanto ele ajudou também na criação desse som? Porque ainda tem resquícios dele aí, né? E quando ele já era um Existe. músico melhor do que na época do Kill 'Em All. Existe sim. Claro que as maiores contribuições dele ficaram no Kill 'Em All, né? Até por uma questão de cronológica, né? Mas assim, no Ride the Lightning também, que outro marco também do Ride the Lightning é justamente ser o disco que lança a primeira, a primeira balada do Metallica, que é Fade to Black, né? Fade to Então Black, né? também É uma temos balada bem esse, pesada, assim, para sim, alguns uma talvez não power seria balada, nem né? considerado uma balada. Mas para os fãs do Metallica na época considerou-se até que Com eles se certeza. venderam, né? Por conta de uma música, de uma Não, o faixa fã como Fade to Metallica, Black. o do meme radical, né? O Metallica É, acabou com o Red Light. o Quando lançou Xiita, o Red Light, é verdade, é verdade. acabou o Porque se Metallica. você Né? for Imagine pegar, se você como é que for pensa um pegar negócio desse, cara. O Master tem Orion, então também acabou ali, né? Tem Ah, Orion. não, o Ah, Master tem então, Welcome Home o Sanitarium. Welcome Home também, etc. Mas assim, o Ride the Lightning também marca por lançar a primeira balada do Metallica e ele também é marcante porque é o disco que conta, pelo menos oficialmente, com as últimas contribuições do Dave Mustaine. Então você tem contribuições de Dave Mustaine e ele não é creditado devidamente por todas as contribuições que ele tem no Ride the Lightning. Vamos lá, então. Quais são as músicas que ele compôs com os caras e que não foi lhe dado os devidos créditos? A única que foi dado o devido crédito, as únicas que foram dados os devidos créditos foram em Fight Fire with Tá, Fire e hum, Título. São as únicas tá com o encarte aí do álbum para conferir isso. as únicas que tem ele creditado ali. Vou tirar a dúvida. A minha dúvida é se é Fight Fire with Eu tenho Fire. até esse álbum, mas eu tenho que procurar aqui. Não, eu tenho ele aqui Se você tiver fácil aqui. fácil ele. A dúvida é se é Fight Fire with Fire ou se é Ride the Lightning. Deixa eu tirar essa dúvida aqui agora. Então, eu acho que é Ride the Lightning. Deixa eu tirar essa dúvida aqui agora. Se não for, deveria Exatamente. estar, porque é a cara dele. Eu sei que Exatamente, participou dessa música. exatamente, é Ride the Lightning. Porque É, né? o tal do Spider Core, né? Que é a marca registrada dele, Exato. que a gente verifica tanto nessa faixa, né? Então, assim, que foi devidamente acreditado foi em Ride the Lightning e em Call of Cthulhu. Só que, na verdade, ele cita, inclusive em biografias dele, etc., ele cita também que faixas como Trapped Under Ice, faixas como Já vi ele falando isso mesmo. Trapper Under Ice, faixas como Escape, são faixas que ele tem o dedo dele ali também nessas faixas, né? E ele também, inclusive, cita que em Leper Messiah, que tá lá no Master, Leper Messiah também tem o dedo dele, né? Mas enfim, não foi devidamente acreditado, mas Não são as músicas de mais sucesso desses álbuns, não, então, né? também não Ele são. ajudou justamente nos lados B dos álbuns. Mas eu acredito muito que existe uma contribuição muito maior dele em termos de composição E ia no falar Ride the isso, Lightning. Por quê? Porque se você for pegar o período que ele saiu até o período do Ride the Lightning, não fecha nem 2 anos. Porque ele saiu, salvo engano, em setembro de 82. Ride the Lightning já vem em 83. 84 eles já o Kill 'Em All vem em 83, em abril, eu acho, se eu não me engano, me desculpe se estiver errado, e em 84 já lança o Ride the Lightning. E aí eles têm uma pausa até 86 para vir o Master. Tudo bem, E tem mas um detalhe aí, acredito Davizão, que só um esses dois parêntese. primeiros álbuns eles têm uma contribuição muito grande do Dave Mustaine, sim. A partir do momento que você abre um leque de visões ali musicais, fica meio complicado você mensurar exatamente até que ponto ele influenciou nas músicas, porque mesmo que ele não tenha influenciado diretamente algumas músicas, mas a base ali da sonoridade que foi criada durante esse álbum, ele já influenciou ali, já na raiz da parada, tá ligado? Então, Exatamente, exato. não tem como a gente mensurar, não é uma coisa matemática, é uma coisa Não, muito mais de inspiração, muito mais isso, de visão musical, que isso, realmente exatamente. ele sempre foi um cara muito acima da média, né? Dave Mustaine Em até termos, hoje em termos de se mostra isso, composição, né? etc., com certeza. Exatamente. É um cara criativo demais, né? E é aquela história, até também tem essa dinâmica essa dinâmica também
que se debate muito. Para mim, para muita gente, por exemplo, como guitarrista mesmo, e até como compositor, o Dave Mustaine, ele pega os dois guitarristas do Metallica e equivale aos dois minimamente, né? Minimamente equivale aos dois, Rapaz, principalmente aí enquanto você tá querendo polemizar, velho. principalmente enquanto Não. guitarrista, ele engole os dois, velho. Não, ele é mais técnico Ele do que engole os ambos. dois. Mas, Agora, mas ele se não você for olhar é. em questão de composições ali, o Hetfield é questão de segurar a base, de frontman, carisma, voz, performance. O James Hetfield, inevitavelmente, eu sei que você vai discordar, mas ele é uma figura que está numa escala hierárquica, ele está superior ao Dave Não, Mustaine, como frontman ele é. Como com a frontman, questão do que ele representa como para frontman para ele o é, som que né? está sendo feito. Como frontman ele Vamos dizer é. assim, as composições dele são mais importantes, pô. Ele fez músicas ali que ditou todos os nortes do metal para onde iria, não só do metal, né? Metallica, na verdade, se tornou uma banda, é uma banda de metal, mas ele faz parte do mundo pop, né? Se a gente for falar de cultura pop, o Metallica tá ali dentro. O Metallica, Iron Maiden, são bandas que eles transcendem o Transcendem. underground do metal ali, né? A representatividade deles extrapola É isso. verdade. Então, nesse quesito, o James Hetfield... O James Hetfield, você acha que ele pode ser considerado o maior frontman da história do heavy metal? Aí, Vamos lá, aí, quero aí, ver agora. aí Você, com vá, certeza não, diga né, aí. meu velho? E não por demérito a ele, não por demérito a ele, mas porque você tem caras que dominam essa. Dê nome aos bois, então. Você tem caras que dominam essa função com uma maestria muito Vamos maior. lá. Ah, Quem supera James Hetfield como o maior frontman da história do heavy metal? Bruce Dickinson supera, Ronnie James Dio supera, ah, Rob Halford com toda a imponência dele supera. ah, Mas você respeita esses quem três acha eu que puxei James da Hetfield cabeça. é o maior frontman da história do heavy metal, né? Você sabe que isso é uma opinião plenamente legítima, né? Não, assim, quem pensa isso eu não É porque são desconsidero. detalhes. Você pegar um cara com esses caras que você. Todos esses que você citou aí são caras fenomenais. Então, vamos dizer assim, eles estão. Todos eles têm legitimidade para figurar nessa hierarquia ali lá no topo da pirâmide do heavy metal. Mas como uma figura, inclusive para a cultura pop, já que eu entrei nesse quesito assim de representatividade mundial, eu acho que desses que você falou, com todo o respeito aqui, peço todas as minhas vênias a quem pense de forma diferente, mas acho que só o Bruce Dickinson ele tem que lá para poder bater de frente aí com o ícone que James Hetfield se tornou ao longo dos anos. Só, talvez Ozzy também, você não citou Ozzy, mas Ozzy também seria um cara também Ozzy que também o seria. Dio, por mais que seja talvez se a gente for falar tecnicamente, o vocalista mais importante nesse quesito do metal, aí seria o James Dio, ele é o Freddie Mercury do heavy metal. O Halford também, o Halford influenciou o próprio Metallica, né? Hoje em dia até bem legal a gente ver os shows tem imagens, não sei se você viu isso, a galera compartilhou bastante do show do Judas e os caras do Metallica assistindo lá na frente do palco, curtindo pra caralho, tá? James Hetfield, o Kirk Hammett, acho que tava todo mundo lá, Lars Ulrich e o Trujillo ali, todo mundo curtindo pra caralho, Judas botando pra fuder, agora é recente isso, acho que foi 2024, mas enfim, voltando ao Ride the Light, eu só queria frisar a questão da importância que esses caras têm hoje em dia no cenário, que tudo começou com esse álbum, Ride the Light, e que a influência do Dave Mustaine, tudo bem, tem uma influência, Cliff Burton também, mas os caras, independentemente tanto de Cliff Burton como de Dave Mustaine, os caras fizeram a história ali, eles seguraram a onda, e Não, quem eles você têm todos concorde, os méritos. discorde, Eles ame ou têm todos os odeie, os méritos. caminhos que o Metallica trilhou, mas em questão de representatividade, os caras se tornaram a maior banda de metal que existe. Não, em questão de representatividade na cultura pop em geral, no mainstream, isso é isso é um fato, né? Porque se você pegar em termos de mercado,
vendas de discos, merchandising e tudo, Você bota aí o só o Iron Maiden e a Metallica, única banda que pode ali você, vamos dizer assim, né, lutar pelo number one ali no eu metal. diria Depois vem o resto. eu diria o Kiss também, né? Eu colocaria nesse bojo aí esses É porque o três, Kiss ele já, já, né? já foge um pouco Mas é porque o pelo Kiss ele menos já do a proposta metal ele já não tem, o né? Kiss já tem mais Propriamente. um hard rock assim, já pra mim. Exatamente. Mas é Mas dentro tudo do. bem, em questão mercadológica eu concordo com o que você está dizendo. Mas dentro Perfeito. mas realmente dentro do segmento do underground, do heavy metal, realmente quem se equipara ali, quem vai batendo cabeça lá na frente é o Metallica e o Iron Maiden mesmo, com o Metallica ainda com uma cabeçazinha ali na frente, né? Devido a toda a proposta de sonoridade também que eles resolveram direcionar para outro lado também ao longo ali depois From dos Who the anos 90 Beltles para também, a gente não cá. citou, ela foi uma música importantíssima, viu, desse álbum. Sim, From Who the Beltles, ela foi quando, pra mim, ela deixa bem claro, assim, quando o Metallica dá uma cadenciada, diminui velocidade de riffs de guitarra, deixa mais melodioso ali a música. Hetfield canta mais melodicamente, né, e tal. Música perfeita ali, que qual é a poderia estar música no... qual é a música mais fraca desse disco pra você? Difícil falar isso. As menos famosas, vamos dizer assim, seriam Escape, você até citou, Escape e Tropic Under Ice. Trapped Under Ice. Mas são Agora, músicas muito boas. São são, músicas com muito certeza. boas. Eu defino ali que a que ficaria ali na oitava colocação para mim seria Escape. É, mas por um mero chute mesmo. Porque, Talvez por fuja um exemplo, pouquinho aquele refrão. Out for my heart, out you... Sei lá, esqueci a letra agora. mas esse refrão Rise também é for muito. my heart to live my own Mas way. Ela tem uma coisinha até um pouco de, sei lá, de punk nesse refrão, às vezes eu Mas sinto. eu acho que o refrão dela é o ponto alto dela, pra te ser bem É sincero. bom, mas é um refrão que lembra Eu um acho o pouco ponto alto dela. um punk, rock melódico, talvez. Ele é um pouco diferente do que se espera do Metallica. Talvez por isso a gente tenha a expressão que ela possa ser a música menos boa, vamos dizer assim, né? Porque ela é uma música satisfatória. Sim, não tem uma música ruim nesse disco. Eu poderia aqui citar a Tropic Under Ice. Eu não cito ela porque, por exemplo, eu já vi performances dela ao vivo e ela ao vivo é uma música que funciona muitíssimo bem. Ela, inclusive, é surpreendente ao vivo o É, tanto né? que Ela é ela é muito uma. cativante, Em isso tanto, realmente. o tanto que ela funciona bem ao vivo. Ela é uma faixa para se tocar ao vivo, entendeu? Inclusive. Ela é bem cativante, Muito cativante concordo. ela. E assim, E a Fire não, Fire mais lá do ar. Você falou agora, Escape Escape a e Trapper Under Ice. Trap Under Ice. Também acho uma faixa muito boa, mais rápida assim, com umas linhas de guitarras bem interessantes. Tem um pouco da influência do Kill 'Em All ainda, essa. Eu sinto um Tem. resquício do Kill 'Em Ela All, né? tem um Ela poderia resquício de ser Kill um... 'Em All. Como também tem é, Fight Fire with Fire também, né? Fight Fire with Fire também é um resquício de que você Tem, vê só que coisas de Kill já 'Em é uma All música ali. com as guitarras mais graves. Eu já não acho tanto. Talvez pela questão da aspereza da música ser direta, uma música bruta, assim, né? Sim, sim. Ela é mais marcada, Mas né? ela já tem umas guitarras mais graves, já tem um clima que não é aquele clima do Kill 'Em All. O Sim. Kill 'Em All, pra mim, ele tem um clima mais festa, um clima ali de uma influência ainda muito de punk e hardcore, com metal. Os caras tentando ainda tocar um heavy metal mais elaborado, mais sofisticado, mas ainda sem o know-how necessário. Cliff E Burton, ser né? uma abordagem vocal também necessária, né? E ser uma abordagem Exato. vocal também necessária, mas que na audição você vê que ele tenta, né? Ele tenta chegar nessa abordagem É, vocal necessária, mas que obviamente ele não consegue, mas isso acaba funcionando, eu acho, muito positivamente, porque dá uma personalidade vocal para ele naquele trabalho que, embora primitivo. muito primitiva, muito pobre, né? Em termos de linhas vocais, mas esse é Aquilo ali é um. Max Cavalera antigo, não diga se não é. Mas acaba sendo, vamos dizer Fire assim, Fire with Fire poderia ser uma música do Sepultura. Da época lá do Beneath tranquilamente, the Remains, do tranquilamente, Arise.
Nem do Tranquilamente. Ride, mas do Beneath the Remains ou do Esquizofrenia. Tranquilamente, concordo mesmo. Né? Realmente poderia. Poderia. E ela talvez seja a única faixa do Ride the Lightning que tem essa característica vocal mais rudimentar, Que mais eu gosto massa bastante, bruta inclusive. Você sabe que eu gosto, né? mais Tô aqui massa com a bruta camisa do que o Lemon. do Morbid Angel aqui, eu gosto bastante. Ela puxa um pouquinho pro death metal. Ali já eram os primórdios do que viria a ser um death metal ali, Sim, você não concorda, não? Ali concordo tem é um totalmente. thrash death. E Talvez a música mais pesada do Metallica, ela é não? uma faixa tão bem pensada que justamente por eles entenderem e conseguirem ter enxergado, muito provavelmente até com a ajuda do produtor, o peso que essa música tinha, para contrastar, eles Ah, fazem aquele dedilhado no início da faixa, faz né? aquilo ali é Porque aquele icônico, dedilhado, cara. na hora que entra Histórico. os riffs, o fato de você ter aquele dedilhado pregresso acaba impactando mais ainda na entrada do Com riff. certeza. O Imagine, contraste muito imagine forte. você se não tivesse aquele dedilhado e ela já entrasse daquele jeito. Seria É, muito foda. aquele Mas dedilhado é fundamental, concordo. com o dedilhado, o impacto que você sofre quando entra o riff, ele é muito maior. Ele é umas O 30 Metallica vezes faz maior. muito bem isso da visão. Você pega, eles começaram a fazer isso em Fire Fire Fire. Aí eles fazem isso Em também em Battery. Battery, do Master of Puppets, né? O dedilhado também começa a acústica ali, vai subindo. E Blacknet. fazem isso também muito bem Tem Blacknet em, também. em Blacknet também, Só vai que subindo. Blacknet não é um dedilhado, né? É, o É o dedilhado, fade. né? É um Eles vão me... fraseadozinho de É guitarra um que ele vai no fraseadozinho que ascendente vai no ali, né? fade crescendo, né? Pra Exatamente. estourar. Só que E o se problema brincar, Enter Sandman ainda tem um pouquinho disso também. Enter Sandman ela também começa com as tem. guitarras limpas, Sim, só que né, Sandman, ela chegando, mas já mudou completamente a história aí, né? e Sandman é mais cadenciada, então ela não dá o mesmo É, impacto de uma mas ainda assim Battle causa impacto do causa, peso que vem, causa porque o impacto. Black Album, só um parêntese rapidinho, o Black Album, ele é um álbum acessível, é um álbum mais pop, mas ele não deixa de ser um álbum pesado, ele é um Não, álbum de muito maneira alguma. pesado. Você pega a música própria Enter Sandman, Sad But True, Of ah, Wolf and a Man, terceira, eu esqueci o nome. Holiday na Row. Holiday Holiday na na Row também, pesada. Então, Black Album. Eu não sou daqueles que acham que o Black Album. Aproveitando aí, você acha que o Black Album Metallica ali já era no Black Album? Ou o Black Album Não, você de ainda acha maneira como um dos alguma. grandes álbuns do Não. Metallica? Eu acho que a receita do Black Album, o equilíbrio que você tem ali entre uma proposta de apelo comercial com um som pesado, o equilíbrio é de uma precisão que você não É. encontra em lugar outro nenhum. Tanto é que você teve bandas que naquela mesma época tentaram também encontrar essa receita Todo mundo foi para esse lado e, depois daquilo ali. e tem bandas que reconhecem isso, outras não, mas tem bandas que tentaram encontrar essa receita e não é que não lançaram bons trabalhos, ótimos trabalhos ou excelentes trabalhos, como é o Testament com The Ritual, como é o Megadeth com Euthanasia. Euthanasia é um disco espetacular. É, até antes, O antes do Euthanasia, o Countdown to Countdown to Extinction, Extinction, ele né? já é depois do Black Album, ele já Já tem é uma influência depois, é dessa pegada 92. Mas assim, a receita, o equilíbrio ali no Black Album entre esses componentes, ele é assim, de uma precisão, de uma felicidade, assim, é absurdo. É- o Black Album ele é um case perfeito, vamos dizer assim. Exato, Ele é um case concordo, perfeito. Ah, concordamos. é o disco que eu mais gosto do Metallica? Não. Ah, é o disco que eu mais gosto na década de 90? Também não é. Mas assim, Não. se você for analisar o trabalho friamente dessa maneira, é perfeito. E o Black Album Talvez ele seja o acaba. álbum mais importante da década de 90. Ele veio um pouco antes de estourar Pode ser, com o certeza. grunge, É, não, com né? O grunge certeza. veio Com depois. E ele certeza. não saiu de moda mesmo com o grunge. Mesmo Ele com o conseguiu essa grunge ele faceta. Ele sobreviveu. é um álbum que passou ali uma dificuldade. Porque muitas bandas de metal terminaram ali, né, naquela época do grunge. Eu lembro Isso, o Warrior Dane do Nevermore, Sanctuary, ele falando que o isso. Sanctuary terminou ali. Tinha lançado um álbum muito bem sucedido, muito bem recebido, mas ele Sim, disse, velho, quando chegou o grunge ali, ou grunge, como a gente chama aqui, ninguém isso, queria saber mais de metal, não, pô. isso. Principalmente nos Mas Estados Unidos ali, ele era de Seattle, a galera só queria escutar. Eu gosto de grunge, tô falando isso com diminuindo o estilo, não, sim, mas é porque realmente ficou inviável pra galera que fazia um mas metal mais. por que que o Black Album sobreviveu?
por conta do componente do apelo comercial que ele tinha. Então ele pode não, ele acabou ganhando, trazendo para o Metallica uma base de fãs de tudo quanto é lado, tanto do pop como do grunge, entendeu? Claro, Exato, todo ele mundo acabou, abraçou. Então você acha que ele poderia fazer um ele não paralelo? abraçou, mas faz parte também, né? Já imaginou se ele também fosse aceito por gregos e troianos também? Ia ser difícil, Foi né? quase, foi Mas foi quase. quase, Eu mas diria foi que foi quase. quase. E ele Ele é o pegava ali do grande. público do Guns N' Roses ao público do. Talvez uma parte do público do Slayer e o público do Guns N' Roses. Ele pegava ainda ali. Pegava essa faixa de gente realmente. E ele é o grande reflexo Quem gostava de Alice in Chains, gostava sim, do Metallica e também. ele é o grande reflexo da persistência e da vitória como músicos mesmo, independente de qualquer outra coisa do passado, independente de Cliff Burton, independente de Dave Mustaine. Ele é a consagração do James Hetfield, ele é a consagração do Lars Ulrich, ele é a consagração do Kirk Hammett, né? E do Jason Newsted E do também, vamos Jason ser também. justos. Mas assim, Porque o Jason, ele encaixou, a gente tá falando de baixistas aqui, o Cliff Burton e tal. Vou até dar uma opinião polêmica agora. Eu acho que a formação do Metallica que mais encaixou foi a formação com Jason Newsted. Eu acredito nisso. Assim, eu sei da importância do Cliff Burton, não me entendam errado, tocava pra caralho, tal, grande baixista, influenciou tudo isso que a gente falou aí, abriu a mente dos caras do Metallica para trabalhar com as harmonias mais elaboradas e tudo mais. Mas quando você olhava o quarteto em si, o Cliff Burton, tudo bem que ele não chegou. Ele chegou até o Master of Puppets, né? Não vivenciou a histeria do Black Album, porque ali o Metallica se tornou quase um Guns N' Roses, estava numa mídia muito forte ali. Mas ele pegou lá no Master of Puppets. E até ali, você vendo os vídeos, o Cliff Burton, ele toca tanto que parecia que ele tava. Era como se ele fosse um integrante à parte. Não sei se você tem essa sensação, você entende o que eu tô falando. O Jason Newsted, ele entrava ali na banda como um quarteto fechado ali, os caras na época do Black Album, no Injustice já, que é meu álbum favorito até do Metallica, mas é outra história. Mas no Injustice, a turnê do Injustice e a turnê do Black Album, que os caras lançaram até um duplo lá de DVDs e Live tal, né? Não me Sheet. lembro o nome agora. Aquela imagem dos caras ali era como se tivesse cada um exatamente no seu quadrado. Com Cliff Burton isso não era tão assim. Era muito boa a formação, mas você percebia que o Cliff Burton, tanto é que ele parava umas horas, toda a banda saía, ele ficava lá tocando sozinho no palco, velho. Né? Rolava isso com o Cliff Burton, tocava lá as instrumentais, anestesia, não sei o que, babá. Agora você olhando a banda como uma banda mesmo, cada um está exatamente fazendo aquilo que ele é de direito ali, o que ele foi feito para fazer, o que ele nasceu para brilhar ali. Eu vejo essa formação com o Kirk Hammett, Lars Ulrich, Jason Newsted e James Hetfield. E ali, para mim, tinha uma coisa no palco que era cada um exatamente no lugar que era para estar. Eu posso concordar com você nisso sim. No sentido de uma banda, né? Uma banda Exato, onde cada um tem a sua exato. função e todos se complementam para dar aquele resultado final. Eu posso concordar com você sim. Isso, para mim, Haja vista você pegar Justice, você pegar Black Album, né? Os resultados que isso trouxe para a banda, né? Mas assim, vamos retornar aqui pro nosso quarentão. Então, eu queria perguntar para você, por isso que eu citei o Black Album, você acha que o avanço do Metallica, não necessariamente dizendo que está evoluindo, porque tem pessoas que vão discordar, tudo bem, mas eu estou dizendo no lance de sofisticar o som, de apurar o som, até para o som se tornar um pouco mais palatável na indústria musical. Você acha que do Kill 'Em All para o Ride the Light, a gente pode comparar com o do And Justice for All para o Black Album? Completamente. Tem a ver, né? Tem a ver. Assim, obviamente que você está falando de dois cenários absolutamente diferentes e até mesmo de duas bandas absolutamente diferentes. Concorda? Você está falando de duas bandas diferentes. Sim. Mas você sente naquilo ali, Mas porque você sente é que como se eles existe tirassem uma os evolução. excessos. Você sente que existe uma evolução a olhos vistos, tanto numa fase como na outra. Então, E para tornar o som mais palatável, de certa forma. Então, assim, é uma analogia perfeita, realmente.
É uma analogia perfeita. Assim, o crescimento que você tem do Kill 'Em All pro Ride the Lightning e o crescimento que você tem do Justice pro Black Album realmente são proporcionais. Cada um no seu período. Na verdade, eu acredito que do Kill 'Em All pro Justice, pro Ride the Lightning, eu acho que esse crescimento é em termos de polimento do som. Polimento do som, da produção. Mas pra mim etc. teve isso também, do Injustice. O Injustice ele é um e álbum. do Justice pro Black Album, eu enxergo esse polimento em questão, principalmente de produção. De produção absurdo. Como tendo que Kill para o Ride the Lightning também. Como tendo que pro Ride the Lightning, mas muito. principalmente em termos de maturidade musical do Justice pro Black Album. Por quê? Porque maturidade. Exato. Por que maturidade musical? Porque eles conseguiram fazer um disco autêntico de heavy metal, de metal, mas que também de forma muito perspicaz, muito inteligente, eles também conseguiram agradar a rádio, eles conseguiram agradar uma fanbase que eles não tinham e que trouxeram para a banda e que fazem a banda ser o fenômeno que é de vendas, de mídia que a banda é hoje. Tudo isso é graças a isso. Essa figura chamada Bob Rock, ela é determinante na história do Metallica e em todo o sucesso que a banda tem até hoje. É determinante. O Bob Rock é um cara determinante. A semente que ele plantou, ela germinou e não vai morrer nunca. A verdade é essa. Porque é de uma maneira que qualquer coisa que o Metallica lance, a profusão é absurda. Ele fez o James Hetfield aprender a cantar como... Pronto, ele fez um vocalista além do metal, né? É como se ele chegasse pro Hetfield e disse: você vai ser um vocalista além de um vocalista de heavy metal. Você vai ser um vocalista para sua voz ser uma voz icônica na história do rock internacional. Você vai ser um vocalista de rock. Você vai ser um vocalista de rock e não de metal. A diferença, não de metal. A diferença, para quem tá vendo a gente aí... Não dizendo que um é melhor do que o outro. Não. Isso aí é outra história, isso são outros 500. Sim, exatamente. Agora eu queria saber de você, quero que você eleja a melhor faixa do Ride the Lightning. Até só uma curiosidade também, Ride the Lightning, o título desse disco, ele veio, o Cliff Burton ele gostava muito de ler, e ele era muito fã de Stephen King, e tem um romance do Stephen King chamado The Stand, né, que inclusive... Eu sei qual é, sabe, sei qual é. Né? Inclusive lançaram, agora eu acho que foi ano retrasado, uma minissérie, série, né? Uma minissérie, não sei se em qual desses streams que saiu, mas... Tem um filme dos anos 80 também, acho que a gente assistiu até. Tem um filme dos anos 80 e tem um telefilme também dos anos 80, que ele é aqueles telefilme bem grandão, lembra do It? Que tinha não sei quantas horas. Sim, pô. A gente é fã de Stephen King, exato, né? Depois a gente pode até conversar sobre ele. Então dizem que ele tirou o nome Ride the Lightning porque ele leu isso no The Stand. No The Stand. E basicamente o Ride the Lightning significa o quê? É uma gíria, né? Que é usada no inglês americano para pessoas que vão para a morte na cadeira elétrica, né? Então até você vê até no próprio refrão da música, Rise before my eyes, now it's time to die, burning in my brain, I can feel the pain, né? Então ela realmente retrata, a letra da música retrata justamente essa condição do cara que tá caminhando ali, da mesma forma que Hello Be Thy Name do Iron Maiden fala do cara que tá indo pra forca, Ride the Lightning fala do cara que tá indo pra cadeira elétrica, né? Boa comparação, não tinha pensado e realmente é a mesma vibe. É a mesma coisa. Os últimos momentos de vida Os últimos momentos de vida ali, né? de um indivíduo, só que a diferença, é que um tá indo pra cadeira elétrica e o outro tá indo pra forca. E o outro na forca, né? Você preferiu o quê, Vivi? É melhor nenhum dos dois. Rapaz, eu não prefiro nenhum dos dois, eu prefiro onde eu tô aqui, que tá ótimo. O máximo que eu já quero que você do falou Ride the aí Lightning é a camisa mesmo e o disco, mais nada. Já que você falou de literatura, então eu vou falar, a minha faixa favorita tem até a ver com isso também, eu vou em From Who the Bells. From the Bells também. Inspirada no
Por Quem os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway, um Isso, escritor norte-americano que eu gosto bastante. exato. Aqui O Velho e o Mar também, Isso, excelente livro. E eu acho que tem muitas músicas boas, Scrapping Death, sim, pô, eu gosto do álbum inteiro, mas eu diria ela porque eu acho que até hoje cai muito bem ao vivo nos álbuns do Metallica, é uma música fundamental em qualquer show. E ela representa muito bem o Metallica. Eu acho que From Who the Belters, ela é uma música atemporal, inclusive para o próprio Metallica. sim, Ela representa muito bem, tem todos os elementos, mostra muito bem quando eles cadenciam o som, o que é que eles são capazes de fazer. exato. Apesar de eles serem muito bons em músicas velozes, mas o Metallica, quando dá uma cadenciada, diminui um pouco a quantidade de notas por minuto Isso, ali, eles uhum, deixam riffs mais palatáveis. E eu acho que For the Belters é uma música que tem todas essas características: boa linha melódica vocal marcante, refrão marcante, guitarra muito boa, baixo muito bom, baixo excelente, com isso, destaque. Bateria, sim. feijão com arroz, Feijão mas com às vezes arroz, com Lars é mas melhor o feijão com arroz. é, com certeza. É, Mas não, mas eu, brincadeiras à eu acho que parte, ela, Lars tocou muito bem. eu acho que ela é o carro-chefe do disco, ela se tornou ao longo dos anos o carro-chefe do disco. Sei lá, se falar com 10 fãs do Metallica, 8 9 vão, no que você falar Ride the Lightning, 8 9 vão citar ela, né? Agora, na minha opinião, para mim, a minha opinião já é um pouco mais fora, vamos dizer assim, fora da linha Certo. normal de raciocínio. Para mim, a melhor faixa dela é Call of Cthulhu, porque, igual eu falei, para mim, Respeito total, né? musicão. Porque igual eu falei, para mim não existe faixa instrumental no metal mais magnânima do que essa faixa. Ela, tudo dela é perfeito. Aquele dedilhado dela, o único dedilhado dentro do metal que eu encontrei que você pode fazer frente ao dedilhado de The Call of Cthulhu é o de Killer of Giants do Ozzy. É o único. Killer of Giants do Eu sei que música Ultimate é, muito Sim, boa a do música. Ultimate Sim. Ultimate Aquele Sim. The dedilhado, Killer Giants. Eu exato. lembro dela. Aquele Uma dedilhado boa música. ele é fantástico. É o único dedilhado dentro do metal que se compara ao dedilhado de Kito. É o único. Bom, E não assim, diria tanto assim, mas tudo bem, eu, entendo o que você está eu dizendo, tenho uma entendo o seu opinião bem ponto. contundente quanto a isso. Eu já pensei a respeito disso várias vezes Não, que a nas música é uma minhas grande horas música sem o sim, que mas fazer. Eu já o melhor pensei muito dedilhado do nisso. metal já não sei, mas é um dos melhores, E assim, realmente. solos absurdos. Aquele baixo do Cliff Burton com o pedal ao ar é espetacular. E é tão bem mixado aquilo que ele não. Se fosse um produtor mais marreta, poderia estragar a música com aquilo ali. E eventualmente o Cliff Burton, com o ouvido tão apurado que ele tinha, ele ouvir: não, vamos tirar isso aí porque não ficou legal. Então, assim, aquele baixo com ao ar, os solos são absolutamente fantásticos. O Kirk Hammett ele dá uma aula de solos nessa música. Ele dá uma aula. Que é, E eu quem não diria sou, isso, né? e Pra eu não guitarrista que sou, não. e eu não sou um dos maiores fãs do Kirk Hammett mesmo. Mas nessa Velho, faixa, mas Kirk ele Hammett foi dá um cara. aula. Esse álbum, pra mim, da visão, esse álbum representa o que de melhor há em Kirk Hammett. O que ele pode É fazer, cara, verdade. pra quem diz, É ah, guitarrista verdade. assim assado. Ele não soa genérico em nenhum Em momento. Ele nenhum momento. soa um guitarrista com extrema personalidade, cara. Muito original. O que ele fez nesse álbum, pra mim, redime a carreira dele É toda. Não verdade. que ele não tenha feito coisas boas, mas é porque é meio que um consenso, né? Que tanto o Kirk como o Lars Ulrich são músicos que deixam a desejar, principalmente hoje em dia. Sim, Mas o cara tem uma história, meu amigo, que você tem que fica aí na sua, porque o cara fez solos memoráveis ali. sim. Diria que até o Black Album, cara, foi fundamental, uma peça fundamental do Metallica. E se você gosta pra caralho de Metallica, então saiba que ele foi fundamental pra todas essas melodias aí, essas melodias que Sim, ficam na é cabeça da verdade. gente. E Kirk Hammett. eu acho que uma coisa que faz ele ser tão brilhante no Ride the Lightning, que para mim é o melhor trabalho dele, como guitarrista, tá ali, né? E para mim o que faz ele ser tão brilhante ali é porque ele veio do Exodus, né? Às pressas, né? Quando o Dave Mustaine saiu, e ele ficou marcado durante até esse período ele ficou marcado por ter sido o cara que gravou as músicas de outro guitarrista, que gravou os solos de outro guitarrista,
que gravou os licks de guitarra, as dobras de outro guitarrista. Então eu acho que ele chegou ali no Ride the Lightning e falou: vou botar pra fuder Vou botar pra aqui fuder. e mostrar que eu não sou menor do que ninguém, né? Embora seja, mas mostrar que eu não sou menor do que ninguém. E assim, o trabalho dele no Ride the Lightning é realmente, pra mim, é a melhor performance, é o melhor trabalho de guitarra que ele fez na vida dele, é aquilo ali. E por mais que ele tenha feito outros grandes Respeito muito. momentos, embora ele tenha grandes momentos depois disso, mas nenhum pra mim se compara ao que ele faz no Ride the Lightning. O que ele faz ali é espetacular. Ele ali é uma credencial de guitarrista de ponta mesmo. Ali ele se pagou pro Metallica. Ali ele se pagou. Ride the Lightning. Ô, Davizão, a gente aqui, nosso tempo está terminando. Eu queria fazer uma última pergunta para você antes da gente encerrar. Bora. Como você entende o Ride the Lightning ouvindo nos dias de hoje? Você acha que ele soa como um álbum datado ou que ele soa como um álbum que ainda tem muito a dizer? Ele soa como um álbum datado, sim, porque ele é um álbum muito característico daquela época, né? Muito característico. Porém, ele tem canções que são indatáveis, como é uma For Whom the Bell Tolls, como é uma Fade to Black, Creeping né? Death. Como é uma Creeping Death e como é uma própria Título da Vida. Então, assim, ele é datado? Sim, ele é datado. Pô, você ouve ele pela produção, pelos timbres de guitarra. Ele tirou isso do romance de Edgar Allan Poe, eu acho, né? Esse título aí, o título, que era para ser Cútulo, só que, salvo engano, teve uma questão de direito autoral e os Isso, caras exato. mudaram um pouquinho para. Exatamente. Pra poder... Mas prossiga aí, é na uma sua. coisa parecida com To Tame a Lady do Iron Maiden. Em relação, Exato, em Duna, relação né? ao livro Duna, que o Frank Herbert não permitiu que o nome da faixa fosse Duna. E aí Steve Harris acabou mudando o Deixa eu nome, ter né? uma Mas no lenda. Japão saiu. Musicão. No Japão, o Peace of Mind, o nome da faixa é Dune. No Japão. Eu não sabia disso. Mas é só no Japão. Mas então, assim, é um disco datado porque você ouve ele e você entende todas as referências dos anos 80, em termos de produção, de afinação, de tudo. Agora, tem músicas imortais, como essas que a gente citou. Concordo com isso que você está dizendo. E para terminar aqui minhas opiniões acerca desse álbum, concordo com o que você está dizendo e só acrescento que ainda hoje ele é uma fonte de inspiração muito forte para Sem quem dúvida, gosta de música pesada, do heavy metal, hard rock, sem dúvida. rock and roll em geral. Ele até hoje para mim ele é um álbum que ainda tem muito a dizer. Totalmente. E assim, não é porque ele é datado que quando a gente cita que ele é datado, pelo menos para mim, isso não é qualquer depreciação. É apenas uma constatação. Porque eu Ele prefiro. representa uma época, Ele é isso que você representa quer uma dizer, época. né? Eu acho isso muito melhor, sabia? Quando você tem algo que marca um período e que é um marco de uma época, para mim isso é muito mais. Isso é muito mais Importante. valioso, muito mais importante do que simplesmente alguém virar e falar: ah, mas isso é clichê. Como clichê? Na época não era clichê, não é isso? Hoje, Isso dá, se alguém dá margem para fizer. muitas discussões Dá, aqui. para várias. Mas assim, se alguém hoje fizer um som daquele, você pode denominar como clichê, que pra mim também não tem problema. Se for bom, é o que interessa pra mim. Agora, naquela época não era clichê, né, cara? Naquela época os caras estavam determinando um estilo. Então isso é uma coisa muito séria. Exatamente. Determinaram, né? E A determinaram. história mostrou que A foi um história mostrou. álbum A importantíssimo. história mostrou. Mas é isso, meu velho. Então vamos fechar mais esse episódio de hoje do Vitrola Talk. Espero que todo mundo tenha gostado. Vou repetir de novo que a gente já está aí meio que já trabalhando para começar a fazer os episódios ao vivo. E aí você vai conferir tanto aqui no Vitrola Metal como ao vivo lá também no canal do Ed Paul. Beleza? Mas por enquanto ainda estamos fazendo aqui gravado, mas enfim, construindo essa interação, né? E mais uma vez eu vou pedir todo mundo aí, quem puder, quem nunca o fez, se inscreva nos canais da gente, no canal do Ed Paul, no Vitrola Metal, deixa seu comentário, deixa uma sugestão de um outro tema para a gente poder trabalhar. A gente está aqui toda semana aqui fazendo sempre um episódio aqui do Vitrola Talk, né?
Então se inscreve, curte, compartilha com a galera, deixa a sua opinião, se inscreve nos canais da gente, né? E é isso, meu parceiro. Até a outra semana. E aí a gente vai Tamo descobrir juntão, aqui o que Davizão. mais que a gente vai falar na semana que vem.